Boa tarde, vamos começar nosso call de fechamento do dia 27 de setembro de 2012. Eu sou Eduardo Collor, analista técnico do Manif Invest. Mercado brasileiro nervoso. A gente pode ver aqui o índice Bovespa formando algo parecido com um harami. O mercado, enfim, já foi lá em cima, já voltou, já, enfim, fez de tudo e agora no finalzinho vamos torcer para que ele feche melhor lá fora. Né? O Nasdaq está com 1,44 de alta, o S&P está com 1,06 de alta. Ou seja, não tem motivo para a gente ter descolado desse jeito. Olha só, olha a puxada que deu lá fora. Tá certo? Rompeu resistências importantes aqui. Vocês se lembram daquele exercício de 1447 que nós falamos hoje de manhã, falamos ontem? Tá aqui. O gráfico de 30 minutos. Quem não lembra, vamos falar outra vez sobre isso. Ou seja, eu jogo aqui o estudo de Fibonacci. Ele tem, numa recuperação, ele teria objetivo lá nos 1447. E se eu pegar esse... E se eu pegar esse pivôzinho aqui, tá certo? E jogar a expansão de 50% em cima dele, aqui 1448. Estão lembrados? Ou seja, seja um pivô, um estocástico em cima desse movimento inteiro, ele me daria um objetivo. Ou então pegando a expansão desse pivôzinho aqui, ele me daria em torno do mesmo objetivo. E eu não entendo por que a gente descolou desse jeito. Então foi uma descolada, enfim, nada salutar. Uma descolada realmente que não dá para entender. Hoje era para o nosso mercado ter explodido para cima junto com o mercado americano. Mas enfim. Então lá fora ele faz um maruboso. Depois de ter testado essa retração, ou seja, a expectativa nossa aqui é que ele viesse a fazer algo parecido. E acabou que ele deu uma micada. A expectativa hoje era um maruboso para cima. E não veio. De qualquer maneira, ele está testando 60.220, que é o topo anterior. Se ele fechar acima desse valor, já é algo, tá certo? Já é alguma coisa. Você tinha papéis aqui que era para subir, vieram para baixo, tinham papéis que eram para cair, vieram para cima. Como, por exemplo, um exemplo desse papel que era para cair, BTOW 3, tinha tudo para cair esse papel. Aqui, fez aqui um padrão de envolvimento. Deixou uma soma um pouquinho maior do que a desejada, enfim, mas estocástico divergência, não, divergência não, é já vendido. E o papel vai e explode para cima. Enfim. A expectativa do dólar era cair. E o dólar está se mantendo aí dentro da expectativa de queda. Petrobras está no 0 a 0, enfim, vale um pouquinho para cima. Petro e Vale aqui estão até se comportando bem. Mas se Petrobras der uma puxada, der uma melhorada, Petro e Vale der uma melhorada agora no final, eles tendem a arrastar o resto do mercado juntos. Tendem a vir para cima. Petro testando agora como suporte essa linha de tendência baixa dessa bandeira aqui, que já está começando a fazer água, né? Então nós temos aqui 2, 4, 6, 8, 10 candles. Quer dizer, uma bandeira normalmente é uma figura pequena, curto prazo 5, 7 candles, é a média. Eu já vi bandeira de 3 candles, não é o ideal, não é o usual, mas enfim, e sendo que nesses últimos dias ela tem dado uma derivada grande aqui, né? Lembrando que a gente já esticou uma vez. A gente já esticou nessa ocasião aqui, na semana passada.
ela ia romper já perfeito, 2, 4, 5, sexto dia ia romper, como manda o figurino, derrubou aí, ficou, né? Para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, e agora hoje para baixo outra vez, porque é brincadeira, né? E com isso o estocástico, enfim, que tinha uma expectativa de já estar sobrevendido, acaba não vindo para baixo e a gente acaba tendo uma figura não tão bonita mais, né? Porque à medida que ele vai indo para fora, olha só, ele começa a abrir, enfim. A gente pode até pensar em algo parecido com isso, mas já ia começar, a gente começa a viajar na maionese e começar a achar fantasma onde não existe. Tá certo? Então, de qualquer maneira, eu já tiro essa bandeira, já deixo essa linha de tendência baixa, essa linha de tendência baixa que está sendo empurrada. Tá certo? Na verdade, essa linha aqui, tá certo? Ela está perdendo a, essa resistência, né? Mas de uma forma lateral, quando na verdade tinha que vir para cima. Então não tá legal. O estocástico não realiza. O SP500 estocástico foi lá embaixo, ficou sobrevendido. Ah, não ficou não. Ah, não, no intraday que ele ficou sobrevendido. Acho que foi isso. Não tô mais lembrado aqui, deixa eu ver. Ih, não, viajei mesmo. Engraçado, quem que ficou sobrevendido? Será que foi a Vale? Não, foi alguns papéis aqui, Vale também não. Eu vi alguns papéis, YouTube, Bradesco, na Vale, tá vendo? Vale ficou sobrevendida. Tô confundindo aqui. Então Vale testou, veio para cima, abriu com o gap, voltou a testar 36. Enfim, ainda está no campo positivo, testando os 36, agora 35,96. Vamos ver aí se esse mercado começa a melhorar. Ponto fundamental é o estocástico estar sobrevendido. E olha a Vale, vinha num ritmo, já perde um pouquinho a força da queda, daqui a pouco ela volta. Então a expectativa é que mais 1, 2 dias aqui a gente comece a, a melhorar aí esse mercado comece a melhorar. Vamos ver aqui alguns papéis de vocês. Reside. Reside ficou feio, né? Limpar isso aqui tudo, começar do zero. Reside tinha tudo para subir. Aqui esquisito, né? Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4. Aqui um ombro, cabeça, ombro. Alfinetou essa linha de pescoço que não é salutar, que não é interessante. Só um instantinho, por favor. É, então parece estar formando aqui um ombro, cabeça, ombro. Não muito clássico, porque a onda A de baixo não pode vir abaixo da onda 4. E ver que ele deu uma alfinetada, enfim, isso aqui não é matemática, é probabilidade estatística. Então a gente pode até desconsiderar. Mas se perder os 5 aqui, aí esse mercado, esse papel vem mais para baixo. Jogar 50% na cabeça do pivô, aí devolve tudo. Porque
a forma tradicional é pegar essa distância e quando romper a linha de pescoço, devolve tudo. Ele voltaria lá para os 3,70. Só que normalmente 75% a 80% das vezes o ombro, cabeça, ombro não chega no seu objetivo. Ele vem, testa um pouquinho para baixo, ou seja, a expectativa é que ele perder no 5, possa chegar aqui a 4,70, um pouquinho mais, um pouquinho menos e voltar a subir. Inclusive porque o estocagem já está sobrevendido, então a expectativa é que ele não venha muito para baixo. Se perder o 5, imagino que ele possa chegar nos 4,70. E daí para cima, enfim, e depois que ele chegar em torno desse valor, aí ele deverá reverter em alta. Outro papel aqui. JBS acabou vindo para cima, né? Eu tinha dito hoje de manhã que é papel para manter com stop curto. Manter com stop curto, ou seja, quem está dentro fica dentro, quem está fora fica fora. Então quem está dentro, porque o estocagem já está lá em 91, já está muito esticado. E aqui mesma coisa, o stop agora, né, tá 6,78, 6, ele veio aqui a 6,80. O stop agora, enfim, na minha opinião, um stop firme aí seria de duas formas, ou 6,70 ou rompendo essa linha de tendência de alta. E amanhã, por exemplo, o stop para ela seria na casa de 6,60 e poucos e não 6,70. Aí é questão de saber quanto que você está disposto a devolver do ganho para uma eventual puxada um pouco maior. Então, não sei. Stop é sempre muito pessoal. Mas fica aqui a sugestão de elevar o teu stop. Tá certo? Próximo papel. É Brap. Esse papel ficou feio, hein? Dando batidão. Aí até veio. Deixa eu limpar tudo aqui. Sempre gosto de dar uma geral. Fechou com martelo, lindo. Testou. Ó, tem um gap aqui. Ó, só um pivôzinho. Já explodiu, foi embora. Esse gap aqui não é um gap comum nesta área. O gap comum seria mais rompendo a cabeça desse pivôzinho aqui. É aqui que tem o gap de fuga. Na verdade, ele já subiu num dia, acabou vindo com gap, só que o gap não é aqui. O gap é desse ponto aqui a esse ponto aqui em cima. Ele fechou nesse ponto e abriu aqui em cima. Realizou um pouquinho e depois voltou a subir. Muito parecido com o Vale, né? Muito parecido com o Vale, porque Bradespar tem uma participação importante de Vale na empresa, no capital da empresa. Bradesco e Vale.
Realiza, testa muito próximo da retração de 50%. Média das bandas de Bollinger faz um martelo e abre com um gap. Olha esse gráfico aqui e vamos comparar com o Vale do Rio Doce. Este é o Bradespar. Olha o Vale do Rio Doce. Gap, inclusive. A única diferença aqui é esse pivôzinho aqui. Ele, na verdade, ele perdeu o pivô. Tá certo? Mas acabou, enfim, o gráfico muito parecido. Então tem que ficar de olho. Compra preço papel, antes tem que fazer uma figura de reversão. E aí sim a gente teria a confirmação da figura de reversão e aí sim a gente estaria comprando. Pereira pergunta se reside, não tem, vamos voltar lá em reside. Não tem um triângulo. Olha só, esse triângulo aqui, epa, fica. Esse triângulo aqui é um triângulo que a gente não considera muito, tá certo? Porque o movimento anterior é de deriva. Então ele não sobe e faz o triângulo, ele sobe, cai, volta, ou seja, ele está aqui numa área de deriva. Ele montou, no primeiro momento, ele montou um pivô. Uma bandeira, talvez, enfim, uma flâmula de continuação. Na verdade, uma flâmula. Deixa eu limpar isso aqui. Olha só, primeira coisa que ele fez. Aqui, uma flâmula, tá certo? De continuação de tendência de alta. Aí ele vai, se arrasta para cima até rompe aqui o topo anterior, alfineta, volta para baixo. Ou seja, pelo fato dele estar dentro dessa cunha, desculpe, só estava te testando, Pereira, para ver se estava esperto. Dessa cunha aqui, você vê que ele foi, voltou pelo fato de ele ter feito essa cunha, ter derivado alguns dias aqui. Acaba que isso aqui, ele perde a principal característica, enfim, sei lá. E aí outra coisa, você tem um triângulo ali, pode até vir, porque o triângulo na verdade simétrico é dessa forma. E outra coisa, quer ver? Eu vou abrir tudo aqui. Olha só, perna 1, perna 2, perna 3, perna 4. Ela pode até se comportar, enfim, e confirmar o triângulo. Mas é um triângulo de 7 pernas. Por que 7 pernas? Porque a... Não é isso que eu quero. O local onde ele deve romper deixa eu ver aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí que eu estou traçando.
Tá aí. Ele tem que romper mais ou menos esse nível aqui. Isso aqui tem de 66% e 75% dessa distância inteira. Pega uma régua média aqui, 10 centímetros, por exemplo. 0 a 10. 6,6, 7,5. Então o mercado tem que romper, o papel tem que romper nesse intervalo de preço. Se aqui já é perna 4, 1, 2, 3, 4. Se o papel resolver subir, ele deve fazer a perna 5 aqui, perna 6 e perna 7. Para ele se arrastar por aqui assim até fazer a perna 5, você vai ter aqui uma perna 1, 2, 3, 4 concentrada na metade da figura para cá e a última perna na figura para lá. Também não é característico. Então, na verdade, ele deveria fazer a perna 5, perna 6, ou seja, ele tem que distribuir o seu comportamento dentro dessa figura triangular aqui. E aí sim ele faz a perna 7, que é perfeitamente factível, desde que ele não faça um fundo abaixo do fundo de hoje nos próximos dias. Porque se fizer, aí abre, eu vou abrir isso aqui. E outra coisa, aí esse triângulo aqui já está desproporcional em relação a esse movimento anterior. Então tem alguns pontos básicos aí que acaba depondo contra. Tá certo? Ele não pode cair mais, ele tem que fazer uma figura de reversão obrigatoriamente. Se ele fizer uma mínima abaixo dessa aqui, eu vou abrir esse negócio e aí isso aqui desloca mais para o lado de lá, ou seja, perde, toda figura tem padrão, proporção e tempo. E aí ele já está, enfim, já está comprometido porque o movimento anterior é praticamente o menor do que a própria figura. Mas não levando isso em consideração, vamos deixar aqui reside, anota aí Pedro, para a gente olhar reside. Aí são semanas, 2, 3 semanas, 4 semanas, até ele chegar aqui. 2 não, 3 a 4 semanas para ele chegar aqui. E não agora. Tá certo? Então é desproporcional. Por isso que por enquanto eu nem considero muito. Mas valeu o exercício. Ah, Pedro, afinal de contas, tu passou na prova ou não passou, Pedro? Passei, pô. Ah, chega aqui e não fala nada. Passou na prova. É um perigo agora. Quem mora em Niterói já viu, hein? Isso significa que o Pedro vai pagar um almoço para todo mundo amanhã, sexta-feira. Tchado, já deu fechado aqui. Galera do Rio, pode vir aqui, meio-dia e meio. Vai se preparando que a gente faz o call das 12h30. Depois vamos lá pro porcão que o Pedro tá pagando. Beleza, tá certo? Vamos em frente então agora com outro papel. Falamos de Bradespar, agora Semig. Pastor, fala pra mim. Pode falar, pastor, pode falar. Exatamente o que eu falei ontem, que eu falei anteontem, que eu falei no dia anterior, e no dia anterior, e anterior, e anterior. Papel está no olho do furacão, não tem nada, não é para ficar nesse papel. Não tem o que acrescentar, todo dia ele vem para baixo um pouquinho. Ou seja, tô falando, tá no olho do furacão, esquece esse papel.
Gafisa. Gafisa. Aqui a gente vai abrindo aqui à medida que ele vai. Eu vou tirar esse. Acho que vocês conseguem enxergar direito aí, né? Pô, tem alguma coisa pitando aqui no meu computador, ó, Pedro. É, eu escuto um pip, pip. Por exemplo, dá um, sei lá. Não, no meu, quer dizer, eu não sei o que é. Tem alguma coisa aberta aqui. Não sei o que pode ser, não. Bom, aqui temos uma flâmula. E hoje derreteu o papel, né? Mas dentro desse canal, dentro dessa área de deriva, testando suporte de 4,50. Estocástico ainda vendido lá em cima em 54. Mostra que pode vir para cima. Então você vai quedando para cima, quedando para baixo, quedando para cima, quedando para baixo, quedando para cima, quedando para baixo, quedando para cima, quedando para baixo. A expectativa por esse comportamento aqui é que candle volte para cima. Rompendo essa resistência que não mudou. 7,5. Tá bom, 7,5 mudou 1 centavo. Compra agressiva, uma compra conservadora rompendo 4,83 com objetivo a 5,50. Tá certo? Gafisa. Pô, a LL deram uma batida boa hoje, hein? Ontem, hoje. E, teoricamente aqui tem um stop, mas ele está dentro de uma área de deriva. Ele pode aqui formar, né, o W do Bollinger para depois voltar a subir. De qualquer maneira, ele tem um suporte nessa faixa aqui de 8,24. O que eu vejo é o seguinte, esse papel, o mercado começa a melhorar, esse papel melhora um pouquinho. Mas teoricamente é para estopar esse papel. 8,60 você pode esperar estopar agora ou esperar amanhã para ver se ele faz nova mínima, fazer a nova mínima, pula fora. Ou pular fora fazendo nova mínima hoje, enfim. Seja perdendo 8,52, 8,50, pula fora. Tá certo? Ficou feio. A 1000. Bom, vamos lá. 1000 parece que está formando aqui um topo duplo. Ele fez máximo aqui em 24,49, 24,45, spinning top.
Sombra superior, sombra inferior, abre com gap. Estocástico enfim, não chega a ser uma divergência clássica, porque não fez um topo acima desse. Mas você vê que ele está vindo para cima, o estocástico vindo para baixo, isso aqui já é uma divergência. Já é considerada divergência. Topo duplo, figura de reversão baixista pelo gráfico japonês. Então, a gente pode ver aí esse papel realizado. O papel tem bom fundamento, o papel você vê que explodiu para cima. Não é para comprar, é para trabalhar com stop curto. Trabalhar com stop curto. Temos aqui a ilustre visita do nosso analista fundamentalista do setor de construção. Então, falei para ele, acabei de falar sobre Gafisa aqui. É para comprar, para vender, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, né? Subiu muito, já subiu muito. É. Então, Como é que tá? Ela não publicou o balanço até agora. Reside. Tá todo mundo achando que vem uma mega. É, eu falei de Reside há pouco tempo também. Eu lembro que você Grande área de deriva. mas tá pra baixo, né? É, mas isso aqui é um triângulo que a expectativa é que ele volte a subir, vai ficar ainda de lado aqui. Sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, depois ele explode para cima. E você vê que ele está diminuindo o spread, né? Ela foi a única que não divulgou o balanço. Ela não divulgou o balanço, mas ela tem prazo para isso. É, mas ela já estourou, porque mudou o auditor. E o auditor novo falou, não, eu não concordo com essa maneira, eu quero de outra, e não divulga 44 dias. E tá todo mundo achando que vem uma mega prejuízo. Mega prejuízo. Essa é a expectativa do mercado. Bom, vocês ouviram aqui, não? Ouviram ou não? O que o nosso analista falou? Está dizendo que tem 45 dias que ele não publica o balanço. Foi a única construtora que não publicou o balanço. Mudaram o auditor não quer publicar balanço, diz que não concorda com não sei o que, está dando desculpa. E o pessoal está achando que vem com um mega prejuízo. Essa Reside que eu estou falando. Reside, estou falando do Reside. Reside foi. Então. Enfim. Se você está comprado, trabalha com stop curto. Tá certo? Foi a única empresa que não divulgou o resultado. O pessoal tá impaciente e preocupado. Pessoal impaciente e preocupado. A moça lá é sua namorada? Enfim. Um indicou o outro. A Rossi tá boa. Dizem que o Warren tá dizendo que o Warren Buffett tá de olho nela. Pra quê? Não sei, a cara acabou de dizer aqui. A Rossi tá boa. Dizem que o Buffett tava de olho nela. Porra, na troca do que? Ele não entra em construção no Brasil, por que ele vai entrar justo nela? É. Estranho, hein? O Conde falou, ele não entra em construção no Brasil, por que vai entrar justo na pior delas? Faz sentido. Tá certo?
Enfim, de qualquer maneira, então tem um parecer fundamentalista aí dizendo que o negócio está complicado. Então, trabalhem com stop, ponham seus stops aí, porque pode ter uma surpresa negativa aí na empresa. Sabesp, devagarinho, tá querendo vir para cima, bateu no fundo, sobe uma certa volatilidade. Hoje tentando romper os 80 e 70. Ele bateu 81,08 na máxima. Enfim, tem a primeira resistência 80 e 35, uma resistência mais forte em 82 de 80. 83, enfim, 82 de 80 que seria um nível de compra um pouco mais tranquilo. 81,35 para 82,80 até vale um trade. 81,35 para 82,80. Daí 1,78, 1,80. E as outras construtoras, deixa só um instantinho, por favor. Ok, vou transferir aqui pro Conde. Ele vai dar um panorama geral fundamentalista sobre as construtoras. Só um instantinho, por favor. Alô, vocês estão me ouvindo? Tá, né? Boa tarde. Eu faço a parte de construção fundamentalista. A nossa visão é que as empresas que estão em dificuldade, como PDG, Rossi, Brookfield, mas principalmente PDG e Rossi, pode vir ainda notícias bem negativas, com prejuízo, com estouro de orçamento de obra. Então, elas tiveram alguma recuperação recente, mas por volta de entre 10 e 15 de novembro vai sair o resultado do terceiro trimestre e o pessoal está bem receoso com esse resultado. No caso de Bisa, da Brookfield, ela está fazendo aumento de capital, 400 milhões de reais, papel saiu de 2,70 para R$4. Eu acho que já corrigiu bem. O 2,70 era um preço excessivamente baixo, agora parece estar num preço ok. E a gente acha que a empresa ainda vai ter um terceiro trimestre com... O resultado vai ser melhor, não vai ser prejuízo. Ela teve um mega prejuízo de 400 milhões no segundo TRI. Agora deve vir um número bom, em torno aí de 30 a 50 milhões de reais de lucro. Então a Bisa, apesar de ter andado bem, ela tem uma chance aí de melhorar no começo de novembro por conta de resultados, ao contrário da PDG e da Rossi. A Gafisa, ela está num momento bem positivo. Pela primeira vez no segundo trimestre, ela divulgou um resultado de geração de caixa. A ação que estava lá embaixo chegou a menos de R$2, agora já está perto de R$5. Eu acho que a grande correção já foi, e incentivado aí por alguns hedge funds que se posicionaram no papel na faixa de R$2. E agora no resultado do terceiro trimestre a gente vai ver se continua a melhora ou se aquela melhora era só temporária. Eu acho a Gafisa mais arriscada de ter no portfólio. Se eu tivesse, eu trocaria, por exemplo, por Bisa. No caso de Cyrela, EZTEC e Iven, os resultados vão continuar a vir bem positivo. As três não subiram tanto nos últimos 40 dias, mas foram as que subiram mais no ano, porque os seus resultados estão bem positivos. Então, essas são três ações de investidores de longo prazo. Eu acho que as três também não têm
muito espaço para subir. Tem uma que eu acho interessante, que tem um espaçozinho para subir, que é a MRV. A MRV, o pessoal bateu bastante nela, tem uns 9,80, ela veio de R$ 14, eu acho. Agora ela está em 11. Está 12,37. Esse é um papel para mim entre 14 e 13 reais. Ela vai divulgar o resultado por volta de 11 de outubro, 12 de outubro. Desculpe, de novembro, 11, 12 de novembro. Esse resultado deve vir apenas razoável. Por quê? Porque ela trabalha no Minha Casa Minha Vida e ela está precisando que seja reajustado o teto do valor das casas, e tanto o teto como os valores intermediários. Precisa ser reajustado também o quanto o governo dá à vista, que é entre 20 e 30 mil para o comprador completar, e também precisa reajustar a faixa de renda dos compradores, porque a faixa está em R$ 4.600, e tem gente que já, essa faixa de 2010, tem gente que já ultrapassou essa faixa e que é um potencial comprador. Mas já teve uma conversa na imprensa, eu acho que foi ontem ou anteontem, falando que o governo pode fazer um reajuste. Eu acho mais provável que esse reajuste seja feito no primeiro trimestre ou no começo do segundo ano que vem, ou seja, entre março e abril, como foi feito há 2 anos e meio atrás. E isso vai favorecer bastante. Como o governo gasta dinheiro com isso daí, ele precisaria colocar também no orçamento. Mas a visão é favorável. Uma pergunta aqui. O pessoal fala que especula que tem muitas ações judiciais de protestos da Gafisa, sabe alguma coisa disso? Então, o que mais tem no mercado é protesto judicial contra a Gafisa, contra a PDG. A PDG tem algumas dezenas de obras atrasadas. A Rossi tem obra atrasada, a Viver tem obra atrasada. Então está um festival de ações. Esse festival de ações pode vir, obviamente, pode aparecer coisa pior, mas de certa forma já está precificado várias ações contra as construtoras. É isso, pessoal. Eu vou voltar para o Eduardo Collor. Eu agradeço a todos aí a paciência de me ouvir. Boa tarde. Obrigado, hein? Beleza? Essa é a participação especial do Flávio Conde no nosso chat ao vivo. Gostei da ideia. Se vocês gostaram da ideia, vamos tentar fazer isso com outros analistas fundamentalistas também para falar do setor. Vocês é que mandam. Vamos ver. Eu pelo menos já achei bastante interessante. Algo diferente, né? Podia fazer cada dia uma analista diferente. O pessoal gostou. Faz segunda telecom, terça energia, quarta construção, e aí fica toda semana. O analista sabe o que vai fazer, vai falar na quarta, vai falar na quinta. E a gente já tem 5 analistas, 6 para pegar cada dia um. Excelente, boa ideia. Beleza, obrigado. Então, maravilha. Vamos ver se a gente consegue. Por acaso hoje eu tenho uma reunião com o nosso diretor e já vou sugerir isso para ele. Eu acho que pode ser bastante interessante. A gente está trazendo o lado fundamentalista para enriquecer as análises. Tá certo? Não, é bom porque ele aí acaba dando, eu acho muito, muito interessante, muito válido e mais, muito importante
a gente tem uma visão fundamentalista dos papéis que a gente analisa, tá certo? O gráfico, ele te dá um comportamento de preços, né, te respondendo quando comprar, quando vender, mas é sempre bom a gente ter a resposta, né, de por que comprar ou por que vender. Então a gente tem um lado da moeda, que é o gráfico. Eu acho fundamental ter o outro lado da moeda, que é o fundamento, né? No final das contas, o fundamento é que move o gráfico, tá certo? Ah, então, por acaso aqui no Rio de Janeiro, eu fico no Rio, o Conde de São Paulo está fazendo uma visita aqui na corretora, enfim, tem alguma reunião, teve alguma reunião ao longo do dia, veio para cá e já peguei uma carona com ele. Mas o setor de varejo e setor de telecom, os analistas ficam aqui no Rio. Então eu vou conversar com eles pra gente. Mas aí tem que marcar a data direitinho, né? Fazer um evento como esse. Entra, fala uns 15 minutos do setor, né? Mas eu aviso com antecedência, ponho na programação. Eu vou pegar a. Vou pegar as aprovações pertinentes e eu acho que pode ser bastante interessante. Bom, então ele falou que a MRV é um dos papéis ainda que está um pouco atrasado, né? Do setor, é um dos que está um pouquinho atrasado. Hoje já realizou bem, aproveitando, já fazendo análise gráfica. Se a gente pegar aqui um gráfico mensal do papel, olha só que interessante. No gráfico mensal do papel, eu gosto muito de olhar o gráfico mensal para ver onde é que o papel se encontra no espaço e no tempo. E aqui eu vou botar um pouquinho em azul, um pouquinho mais forte, para mostrar que ele testou a retração no 61.8 e agora começando a vir para cima. Epa, não era aqui. É aqui. Então anota aí, Pedro. MRV no gráfico semanal 12. Oi? Gráfico mensal 1284. Põe um alarme aí, ponto de compra. Agora vamos ver o que 1284. E outra coisa, 1284 significa que ele rompeu a média das bandas de Bollinger. Ou seja, já vem de baixo para cima. Na verdade, o gráfico mensal significam 4 meses de alta o papel. Tá certo? Ele deve realizar um pouco para depois voltar a subir. Vamos olhar aqui o gráfico semanal dele. Aqui o gráfico semanal espetacular, veio para cima. Eu vou tirar. Ah, não, vou deixar aqui. Porque esse aqui foi o objetivo que ele disse que ele esperava, né? Objetivo entre 13 e 14 reais. Depois disso aqui a gente faz uma sintonia fina para ver um número um pouco mais firme. De qualquer maneira, 13 e 14, coincidência ou não, é uma área de deriva que ele estava no início do ano. Subiu, derivou, veio para baixo, agora volta. E voltando aqui para o gráfico diário, aqui no gráfico semanal, olha só, já tem uma divergência de topos, ele pode realizar um pouco para depois voltar a subir. No gráfico diário, ele já está um pouco esticado, né? Você vê que ele está sofrendo um pouquinho, mas junto com o mercado. Fez aqui um padrão de desenvolvimento de queda. Hoje fechou o gap de 2 dias atrás. Volta a subir, mas sobe formando possivelmente um enforcado de reversão baixista. Agora fez um doji, enfim. Fez aqui uma cruz Harami de reversão baixista.
Alarme. Pedro, olha só o que é isso aqui. Tem um alarme que toca. 9h45, 16h45. Cavoca, não tem nenhuma ideia de que alarme possa ser esse. Será que não é um alarme que você pôs no seu? Aqui não tem nenhum relógio programado. Não tem nem relógio aqui, não tem nada. Aqui não tem. Alguém mais ouve esse alarme? 9h45, 16h45? Eu tô achando que isso aí pode ser, não é no seu computador? Não é no seu Shark que tá? Você vê, a galera, ninguém tá vendo esse alarme. Realmente não sei que alarme é esse, cara. Não tenho a mínima ideia. Aqui não tem alarme nenhum. E só você tá ouvindo. Enfim. 5 horas. Mercado já finalizando, né? Vamos ver aqui como é que vai fechar Vale Rio Doce. É... 35,99, 35,50, vindo para baixo. Petrobras 22,83, 22, nossa, vindo tudo para baixo. Deixa eu ver o IBR do Pedro, 8,25, 8,30. Ufa. YouTube. 31,59, 31,55 estável, 31,57 estável. ALL que caiu um pouquinho. 8,55 estável. BTOW 10,67. Deixa eu ver aqui. OGX 6,39, 6,43, vindo para cima. Beleza. Pois é, leilão, fechamento ruim de Petro e Vale. Bom, Vale recuperando, 35,99, 35,80 agora. Estava um pouquinho pior. Petro 22,83, 22,53. Petro tá ruim esse leilão, hein? Lá fora no finalzinho, agora realizando um pouquinho. Por isso que esse mercado nosso de Petro e Vale está vindo um pouquinho mais para baixo. Um pouquinho mais do que deveria. Bom, gente, então é isso. 7 horas e 5 minutos. Vamos encerrando por aqui. A gente volta amanhã às 9 horas da manhã com o nosso call de abertura. Tenham todos uma boa tarde. E a gente volta então amanhã. Ok? Tô indo. Obrigado. Um abraço.